O Daniel falou aqui, professor, qual a relação histórica da substituição das tradições romanas quando Nero estabeleceu o cristianismo? Qual a relação histórica da substituição das tradições romanas quando Nero estabeleceu o cristianismo como a adoração a de alguma deusa romana por Maria e santificação de figuras bíblicas e seguidores da fé cristã? É correto afirmar que isso aconteceu? Não, Nero não estabeleceu o cristianismo, pelo contrário, o que a gente tem são relatos, por exemplo, de Tácito e Suetônio, dizendo que Nero perseguiu os cristãos em Roma, não significa ainda uma perseguição em nível estrutural ampla por todo o território do Império Romano, mas na cidade de Roma. Inclusive é importante fazer essa distinção, né? Porque às vezes a gente fala Roma e a pessoa pensa em todo o Império Romano. Geralmente quando eu falar Roma, o problema é que eu falo também Roma no sentido do Império. Mas é porque tem Roma, a cidade de Roma, e tem Roma, o Império. E aí teve... Qual que foi o comentário que alguém fez num vídeo esses dias? Esqueci agora, mas foi um comentário que eu vi que a pessoa tinha entendido trocado. Eu tava falando sobre a cidade de Roma e a pessoa entendeu o Império Romano e achou que eu tava falando lá, sei lá, da Espanha, de alguma região remota ali, mas eu tava falando da cidade de Roma. Mas qual que era a pergunta? Então Nero perseguiu os cristãos na cidade de Roma, isso Tácito e Suetônio, por exemplo, são dois autores que registram, e não estabeleceu o cristianismo, portanto. Né? Quem estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano é Teodósio I, no final do quarto século, mas antes dele, no início do quarto século, Constantino I, chamado de Constantino o Grande, adota pessoalmente o cristianismo, se converte pessoalmente ao cristianismo e passa a promover o cristianismo, inclusive favorecer o cristianismo sobre outras religiões. Por exemplo, dando financiamento para o cristianismo e não para outros templos, né? Favorecendo bispos e não favorecendo certos sacerdotes egípcios, por exemplo, em contendas que acontecessem entre esses dois grupos no território do Império. Então, a partir de Constantino, por volta ali de 313, que é o Edito de Milão, se eu não estiver me enganado, 313, que é a liberação, descriminalização do cristianismo no território romano, já passa a haver um favorecimento do cristianismo, mas ele se torna oficial mesmo por volta ali das últimas décadas do século IV, e aí as outras religiões passam a ser ativamente perseguidas mesmo, né? Então, templos egípcios são destruídos, templos gregos são destruídos ou são convertidos em basílicas, catedrais e coisa do tipo. Mas Nero não, Nero está no primeiro século, né? Nero governa até 68, se eu não me engano, por aí. E aí você disse aqui, como que a adoração da deusa romana por Maria... Aí sim, né? Como muita gente que está adotando o cristianismo estava acostumado a uma forma de pensar sobre o sagrado muito pautada no imaginário greco-romano, eles vão manter, de certa forma, essas categorias, reinterpretando isso para encaixar isso com o cristianismo. Então, muitas festas que eram greco-romanas vão ter uma nova justificativa, né? Você mantém a data, mas você dedica essa festa para outro, para um santo, em vez de dedicar isso para um herói, por exemplo. A prática de veneração de relíquias, que era muito comum pelos gregos, que veneravam as relíquias dos heróis, ossos de heróis, coisas que pertencem à espada e o escudo de Aquiles, coisas desse tipo, ou a lança, né? Acho que é a lança e o escudo de Aquiles. Esse tipo de relação com o sagrado é adotado também pelos cristãos desse território que vão passar a praticar essa veneração de relíquias de santos, pedaços de cruz, um dente de um santo, de um padre do deserto e coisas do tipo. Então há sim um tipo de cristianismo que se desenvolve no Império Romano que tem as características das religiões que se praticavam no Império Romano. Então você mantém uma certa forma de pensar, uma certa forma de viver e adequa o cristianismo até certo ponto àquela estrutura que você já está acostumado, né? Muito comum, né? E na história das religiões desde sempre. E continua sendo hoje. Do tipo assim, um cristão hoje nos Estados Unidos e um cristão na Síria são pessoas que pensam o seu cristianismo e vivem o seu cristianismo de forma muito diferente. Então, onde as pessoas estão, isso influencia, né? A realidade que elas vivem, isso influencia muito como elas vivem efetivamente a sua religião. E o Feliposo falou aqui, professor, qual dica você dá para quem quer começar a estudar a história de Jesus pelos livros, mas não seguindo necessariamente a ordem da Bíblia? Pelos livros bíblicos? Se não for por livros bíblicos, pegue livro. Eu não entendi exatamente a pergunta. Se você quer, qual que é a ordem que você vai ler os livros bíblicos para entender a história de Jesus? Eu não entendi muito bem a pergunta. Ou se são livros de historiadores. Se for isso, tem alguns autores
interessantes para você começar, né? Tem muitos textos em português do Bart Ehrman, que eu mencionei agora há pouco, né? Que são textos interessantes. Tem os textos do Jasa Vermes, tem os textos do... Bom, depende da perspectiva que você quer seguir também, né? Porque tem... Eu recomendaria você ir por esses autores, né? O Jasa Vermes, o Bart Ehrman, que até são complementares porque eles divergem em muitos pontos. Eu estou pensando alguns que têm traduzido para o português, porque eu gosto muito do Mark Goodacre para o estudo do Novo Testamento, mas não tem nada dele traduzido para o português ainda. Mas é um autor que eu considero muito importante, assim, atualmente na discussão sobre Novo Testamento. Tem os textos do André Chevitarese, inclusive, né, que é um dos pesquisadores um dos pioneiros no estudo de Jesus histórico no Brasil, que eu lembro de ver quando eu era criança, assim, o Chevitarese dando entrevista para o Jô Soares. No Brasil, pouca gente falava disso, né, um pioneiro. Eu acho que merece a leitura também, os livros do Chevitarese, que está mais ligado ao Jesus Seminar, né, nos Estados Unidos. As perspectivas dele vão ser bem próximas ali do John Dominic Crossan. Mas tem também como é que chama? O Padre Brown lá, eu esqueci agora o primeiro nome dele. Enfim, Raymond Brown, né? Tem outros autores aí, mas não sei se foi essa a pergunta. O Filiposo falou que foi mal não especificar, mas na pergunta sobre estudar Jesus pelos livros, eu me referi aos livros bíblicos. Faz sentido estudá-los separadamente, em ordem cronológica, para ter um melhor contexto histórico? Não sei se vai fazer muita diferença não, cara, porque no fim das contas você vai ter diferentes imagens de Jesus. Você vai ter o Jesus que é muito parecido nos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas apenas. Mateus, Marcos e Lucas. Os sinóticos. Você vai ter praticamente a mesma história, uma imagem de Jesus bem parecida, com alguns detalhes diferentes. E aí você vai ter em João uma história um pouco diferente, uma imagem de Jesus, um texto sobre Jesus você vai perceber muito claramente que você está meio que em outra... Agora a coisa está em outra dimensão. É um relato muito diferente, partindo de categorias e preocupações muito diferentes dos anteriores. E você vai ter o Jesus de Paulo, né? E o Jesus das outras cartas que não focam tanto na figura de Jesus também, assim como Paulo também não foca muito na figura de Jesus vivo, no seu ministério, etc., né? Ele foca muito na questão de Jesus como cumprimento de profecia e o que significa Jesus para os cristãos vivos no período de Paulo. Ele não fica falando tanto sobre o que Jesus fez em vida. Milagres de Jesus. Paulo não fala de milagres de Jesus, não fala do nascimento de Jesus, não fala da execução de Jesus, a não ser o fato de que ele foi crucificado, né? Ou crucificado, executado pelo Império. Mas assim, acho que não vai fazer muita diferença você colocar isso em ordem cronológica, não. E quanto ao Antigo Testamento, é muito importante conhecer o Antigo Testamento também para entender a figura de Jesus dos Evangelhos e de Paulo, porque Jesus é apresentado a partir do repertório cultural ali do Antigo Testamento, né? Então, Jesus aparece como um cumprimento de uma série de profecias que você tem que ler o Antigo Testamento para saber mais ou menos o que eles estão falando, de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde que vem isso? Você tem que ir lá nos rituais do Templo de Jerusalém, sobre a questão do Cordeiro, do bode expiatório também, mas do Cordeiro da Páscoa, do Cordeiro Pascal, enfim, da tradição do Êxodo. Então, assim, é até difícil você... O que eu recomendaria é, leia os livros da Bíblia, leia o Novo Testamento, da forma que está organizada lá mesmo, pode ser, de Mateus a Apocalipse, e concomitantemente, né, durante isso, pegue livros sobre Jesus escritos por historiadores recentes. E aí você aproveita até para conferir o que esse cara falou nesse livro de história, e o texto que eu estou lendo aqui faz sentido mesmo? Isso ilumina, assim, dá para entender melhor o texto a partir disso? Parece que o cara está forçando. Enfim, é bom que você vai conduzindo essas duas coisas ao mesmo tempo, né? A leitura do texto primário da Bíblia e a leitura a respeito né, essa documentação secundária, por assim dizer, bibliográfica. Mas acho que não vai fazer diferença a ordem que você lê isso, não.